Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui o encerramento da primeira semana de julho de 2022, no dia 8. Vem comigo. Então vamos lá. Aquele nosso disclaimer de sempre, né? Que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. O que a gente vai falar hoje? Inflação e juros nos Estados Unidos, fazer uma atualização. Recessão nos Estados Unidos, um assunto que está muito comentado. Chegou ou quando chegará? Vamos também atualizar inflação, juros e renda fixa no Brasil. A gente viu nas últimas 2 semanas que as commodities começaram a ceder. Será que veio para ficar? O recente desempenho das bolsas americanas é só um repique ou a gente vai voltar para a tendência de alta? Preços atuais, armadilha ou oportunidade? Eu venho comentando isso nas últimas atualizações. Saldo estrangeiro na B3, dólar, e vou comentar sobre a situação do Ibovespa, né? Então, em junho, o Fed subiu a taxa de juros nos Estados Unidos. Essa alta de 0,75 foi a maior nos últimos 20 anos, no intuito de domar a inflação. A inflação está alta nos Estados Unidos, em janeiro bateu 8 e no último mês 8,6. A gente ainda não tem a inflação de junho, tá? E o grande vilão dessa inflação são as commodities, especialmente o petróleo. Bom, previa-se um pico de inflação para o final de 2021, porém a gente está vendo que esse pico vai acontecer agora aqui no meio de junho. Muita gente não acredita nisso, acha que pode arrastar, mas eu particularmente acredito que nós estamos muito perto do pico inflacionário nos Estados Unidos, né? Então, o juro nos Estados Unidos, que em junho chegou a bater, de 10 anos, né? Chegou a bater 3,50, recuou. Nessa semana trabalhou até 2,80 e até poucos minutos atrás, que eu estava olhando, estava trabalhando em 3 e pouquinho. Hoje saiu o relatório de emprego dos Estados Unidos, veio um pouquinho melhor do que os analistas previam, né? Então isso reforça que a recessão vai ficar mais para frente e que por isso os analistas acreditam que a próxima reunião do Fed vai vir novo aumento de 0,75. E o Fed ele vai ter que equilibrar, né, entre uma inflação um pouco mais alta e tentando evitar uma recessão. Bom, recessão. O grande problema é isso, né? O Fed vai ter que lidar tanto com a inflação como a recessão. A dosagem dos juros tem que ser bem feita para não combater a inflação, mas depois entrar numa recessão. Talvez o mais aceitável agora é a gente conviver com um pouquinho mais de inflação, mas evitando uma recessão, e se ela chegar, que seja mais leve. Qual que é o problema da recessão? Eu já mostrei para vocês. Menor atividade econômica, desemprego, queda de salário, menor consumo, menor venda, menor lucro, implica no valuation das ações, queda no preço dos ativos. Isso aqui é uma coisa importante, né? Desse negócio, quando que vem a inflação? Nessa comparação que eu já mostrei para vocês inúmeras vezes, né? Faz uma comparação entre os juros americanos e quando chega a inflação. A linha azul aqui é os juros americanos. Essa área cinza são os períodos de recessão no passado nos Estados Unidos. E a gente percebe que é na virada dos juros para baixo que a gente tem a recessão. Ou seja, o Fed começa a aumentar os juros, controla a inflação, quando tem um pico dos juros, quando ele começa a ceder os juros, que vem a recessão, tá? Bom, vamos ver como é aqui no Brasil, né? A gente está com uma alta de 13,25. A maior parte dos analistas acreditam que a gente vai bater aí 13,75, 14. Mas uma coisa importante, a gente está muito perto do fim do ciclo de alta. Isso é uma unanimidade, quase uma unanimidade. Resta saber se a gente vai ter uma queda em pico, como aqui, como aconteceu em 2011, ou a gente vai ter um platô. Eu acho que essa aqui é a possibilidade maior. Ou seja, a gente vai bater lá, vamos supor, 14 e vai ficar algumas reuniões em 14, esperando a inflação ceder definitivamente para depois os juros caírem.
O IPCA que foi divulgado hoje, no dia 8, veio 0,67, um pouquinho abaixo do esperado. E aqui a inflação chegou em 12 meses 11,89. Lembrando que em maio ela bateu 12, em abril bateu 12,13. Ou seja, no Brasil, muito provavelmente a gente vai ver a partir daqui uma desaceleração da inflação. E aí o Banco Central realmente vai poder parar o aumento da taxa de juros. Acho que a gente vai fazer igual nos Estados Unidos, um pico inflacionário agora no meio do ano. E a economia do Brasil tem surpreendido, né? É a menor taxa de desemprego nos últimos, apesar de ainda muito alta, né? Mas lembrar que chegou a quase 14%. Então a economia do Brasil está surpreendendo positivamente, né? Bom, eu já mostrei várias vezes nos vídeos anteriores para vocês, eu vou passar rapidamente, né? Que eu acho que está na hora da gente investir em títulos da renda fixa, especialmente os pré-fixados e vinculados à inflação. Por quê? Porque o aumento de juros já está no fim, então a gente vai ter um piso dos títulos públicos por agora. Quando os juros começarem a cair, é o contrário, né? Os juros em queda, preços aumentam. Então, eu particularmente acho que está na hora da gente de começar a comprar os títulos públicos. E não é hoje, 8 de julho, já tem falado isso nos últimos 2 meses. E as taxas têm oscilado aí por volta de 13, chegou a mais de 13 essa semana, 12,60. O importante é que você vai comprando aos poucos para garantir esse rendimento nos próximos 2 anos. Tá? Gravei essa aula que vai agora no dia 10, no domingo. Ficou muito legal, assistam, que lá eu explico muito bem essa relação entre os juros e renda fixa e renda variável. Bom, passemos então às commodities. Felizmente, né, as commodities começaram a ceder nas últimas 2 semanas. Ouro caiu. O petróleo chegou a trabalhar em 95 no meio dessa semana. A última vez que eu olhei agora no período da tarde estava em torno de 107. Então ele veio, olha lá, depois do pico em 125. Então depois do pico em 125, né, o petróleo cedeu e resta saber, né, se a gente vai continuar em queda ou vai voltar. Eu tenho mostrado para vocês que as previsões, principalmente as previsões de um prazo maior, elas são completamente não críveis, né? Olha aqui, durante essa semana o JP Morgan falou na segunda que o petróleo poderia bater 380. Na terça o Citi falou que num cenário de recessão o petróleo poderia ir a 65. Então é um range, né, muito grande, né? Ou seja, ninguém sabe para onde que o petróleo vai. O importante é que o petróleo da alta de junho a gente está cedendo. E se isso ceder, é muito bom para a inflação. Tá? Então aquilo que o Howard Marks fala no livro dele, né? Que os ativos vivem de ciclos, tanto as economias como os ativos propriamente ditos. Esqueçam as previsões. É impossível a gente ter um market time exato. Compre bons ativos, de preferência barato, para você ter uma margem de segurança muito boa. Mais uma vez, recomendo a leitura desse livro, que é muito bom. Soja caiu, chegou a trabalhar aqui ó, a 1.450, 1.430 essa semana. Lembrando que ela já chegou a bater 1.730. Trigo ficou praticamente estável. Então assim, commodities, eu vejo que os preços deram uma controlada. E a tendência de curtíssimo prazo é para queda. Bolsas americanas, a gente claramente está num bear market, tanto na Nasdaq como na S&P, queda além de 20% em relação ao topo, num período superior a 6 meses. Bom, porém, nas últimas semanas, o que a gente viu? O Dow Jones fez em junho um fundo, teve um repique maior, fez um fundo acima desse aqui. Se a gente conseguir romper aqui ó, na próxima semana, a gente
entra numa tendência de alta no curtíssimo prazo para o Dow Jones. A mesma coisa para o S&P e a mesma coisa para a Nasdaq. Obviamente, eles podem chegar nesse topo aqui, ceder e depois fazer um novo fundo, haja vista que a tendência atual é de baixa. Mas eu acho que a gente pode estar próximo da virada, tá? Então, continuamos numa tendência de baixa, porém esse repique pode ser a virada para uma tendência de alta, tá? Não dá para a gente saber ainda pelo o desempenho de hoje, dessa semana, melhor. Então eu venho gravando nos últimos vídeos, né? Se aos preços atuais a gente está diante de uma oportunidade ou diante de uma armadilha, tá? Eu mostrei vários estudos para vocês, aqui eu vou passar só um resumo, tá? Que na minha opinião a gente está diante de uma oportunidade. Desde que o S&P bateu 3.600, né? Eu venho comentando que era a hora da gente começar a ter uma exposição a bons ativos. O Felipe Miranda da Empíricos até comentou. No atual é um preço bom, mas se ele recuasse um pouco mais seria ainda melhor. Só que nem sempre o mercado faz o que a gente quer. Eu particularmente acho que nos níveis atuais, principalmente naquela época, quando era 3.600, que era uma boa oportunidade. Ah, pode cair mais? Pode. Por isso que você deve aumentar aos poucos. E eu ainda comentei, né, que o S&P do fundo da pandemia ao topo do comecinho desse ano já tinha corrigido em torno de 50% e que essa era uma zona compradora, como aconteceu na Nasdaq e como aconteceu no Dow Jones. O Dow Jones ele recuou menos porque a alta desde o fundo da pandemia foi menor. E perceba que a gente está no último topo pré-pandemia no Dow Jones. Então eu comentei com vocês nos vídeos anteriores que a gente estava numa área compradora. Também postei isso para vocês nos vídeos anteriores, que o Warren Buffett fala, né? Que a gente precisa ser contestador, né? Então, é nessas horas difíceis que a gente vai comprar bons ativos a bons preços. Como a gente não sabe o market time exato, é melhor a gente ir comprando aos poucos do que ficar esperando o fundo exato. Mostrei também para vocês que em meados de junho, o Larry Willis, que é um cara que eu acompanho muito, não um grafista, ele acha que os índices americanos, agora no final de junho e julho, faria fundo, tá? Coisa que eu também acredito. Dá pra gente ter certeza? Não dá. Por isso que a gente tem que comprar com parcimônia, tá? E eu quero deixar o recado do Howard Marks, né? A gente não tem controle sobre os ciclos. Então é melhor você aproveitar o momento, né, e ir comprando aos poucos, tá? A entrevista com o Howard Marks aconteceu em meados de maio. Naquela época, o S&P estava caindo em 15 e o Nasdaq 22. Depois da entrevista dele, os índices caíram mais ainda. O Nasdaq caiu mais de 30% e o S&P mais de 20%. Ou seja, ele já achava naquela época que estava no razoável, nem estava caro, nem estava barato. Com essa queda, provavelmente você ficou no nível melhor ainda. E o mais importante, né, pessoal, que olha aqui que esse gráfico que eu fiz do Dow Jones nos últimos 80 anos, 90 anos, né? Desde o fundo aqui, ó, da crise de 29 até o pico do começo desse ano, subiu mais de 80 mil por cento. Então, isso mostra que no longo prazo os compradores acabam vencendo, tá? Então, veja oportunidades, só que não exagere, a gente pode ter mais quedas. Boa diversificação. Stock picking, o que é stock picking? É selecionar bem as ações e compre aos poucos. E dê preferência às ações de valor. As ações de crescimento podem ainda ter um desempenho aquém em virtude dos juros elevados, tá? Fluxo do dólar dos estrangeiros. Eles venderam bastante em abril e maio. Junho ficou no 0 a 0 e também agora julho 0 a 0. Ou seja, eles não estão nem vendendo nem comprando. Eu acredito que o fluxo possa voltar
nos próximos dias ou semanas. O dólar, a gente falou na semana passada que ele estava numa resistência por volta de 2,25, de 5,25, ele poderia recuar, mas não. Ele rompeu e foi buscar os 5,50. Só que, né, depois a gente vai ver no Profit, ele está fechando, ele bateu 5,50 e hoje está fechando em 5,30. Ou seja, pelo gráfico semanal, é provável que o dólar tenha feito um topo de curto prazo. Tá? Aquilo que eu já mostrei várias vezes para vocês, fatores para alta, fatores para queda, a gente está vendo um jogo entre as duas coisas. Já o dólar index, que é o dólar frente às outras moedas no mundo, né? Ele atingiu o maior patamar em 20 anos, superando essa faixa aqui, ó, que eu já tinha mostrado para vocês. Ó, fechou em 106,79 e o próximo topo está lá em 120. Inclusive, estamos caminhando para uma paridade entre o dólar e o euro, coisa que não acontece há muito tempo. Bom, para finalizar, eu quero comentar sobre o Ibovespa. Acredito que as bolsas americanas ainda vão ditar o ritmo por aqui. Os fundos de ações e fundos multimercado apanharam demais nos primeiros 6 meses por resgates, né, e desempenho ruim. Mas vários fundos de ações captaram dinheiro e a gente pode ver um desempenho melhor e essas pessoas aproveitando os preços, as oportunidades que a gente tem na bolsa. As pessoas físicas e o estrangeiro, como eu acabei de falar, continuam fora. Há 2 semanas a gente estava perdendo fundo em 100 mil pontos. A gente perdeu, mas não acelerou a queda em rumo aos 93 mil pontos. Inclusive, nessa semana, eu estou gravando aqui, o mercado ainda não fechou, eu vou mostrar no final do vídeo para vocês, mas pode ser a primeira semana positiva após praticamente 4, 5 semanas de queda. Então, realmente, a gente pode estar fazendo um fundo. E eu mostrei para vocês que a gente tem um fundo extremamente importante em 93 mil pontos, que não deve ser perdido. Porém, se a gente perder, a gente pode ter quedas mais expressivas. Só que eu acho que isso não vai acontecer, porque o Ibovespa está muito barato. Mas a gente não tem controle sobre o futuro e isso pode acontecer. Inclusive, o mês de junho foi o pior mês desde março da pandemia. Tá? A gente chegou a trabalhar aqui, né, na faixa de 95 mil pontos no Ibov, mas lembrando que o principal suporte está em 93 mil pontos. Eu, particularmente, acho que a gente está fazendo fundo acima desse nível. Porém, mais uma vez, a gente não tem controle. A bolsa continua muito barata, mesmo se você tirar as empresas de commodities. Várias empresas fazendo recompra de ações. Acho que a gente vai ter que ser muito seletivo nas compras dos nossos ativos, né? Por isso a análise fundamentalista é extremamente importante. Gravei essa aula, ficou bem legal, assistam. E como na Bolsa Americana, eu vejo muitas oportunidades, especialmente visando o longo prazo, acima de 2 a 3 anos. Não exagere, a gente pode ter mais quedas e diversifique sua carteira. Aquilo que eu venho mostrando, né? Esse aqui gráfico faz uma correlação entre as empresas de tecnologia americana e as commodities. Elas vão trabalhando em ciclos, né? E é provável que esse gap se feche, ou seja, as commodities continuem em alta por mais tempo, por um ciclo mais prolongado, e as bolsas americanas e as grandes empresas americanas acabam recuando um pouco, tá? E aquilo que eu venho comentando com vocês, né? Segure as ações por muito tempo, né? Porque só isso vai fazer com que você tenha lucros expressivos na Bolsa de Valores. Aquela aula que eu comentei com vocês, que ficou muito legal, vai ao ar agora no domingo. E agora eu vou mostrar para vocês como é que fechou a Bolsa nesse dia 8. Vou começar aqui pelo dólar futuro, né? Que eu tinha falado para vocês. Rompeu aqui essa resistência, bateu lá em 5,50 e fechou com esse candle muito feio no gráfico semanal. Se eu passar aqui para
o diário, tá lá, né? A gente bateu lá em cima e recuou nos últimos 2 dias. Pelo gráfico diário, a gente teria suporte aqui na faixa dos 5,25. Todavia, pelo gráfico semanal, a gente pode ter um recuo ainda maior. O mais importante é que, o que eu mostrei para vocês, o dólar deve ceder um pouco nos próximos dias ou mesmo semanas. Dow Jones. A gente fez esse fundo aqui, ó. Subiu um fundo mais alto. E se a gente romper essa faixa aqui, a gente pode estar fazendo um pivô de alta e voltar para uma tendência de alta no gráfico diário. Para finalizar, vamos ver o Ibovespa. O Ibovespa, após perder os 100 mil pontos, a gente está fazendo um fundo aqui, acima dos 93 mil pontos. E se a gente romper a faixa dos 102, a gente vai buscar o 112. Então, eu acho que a gente está num momento propício para fazer um fundo. Tá? Se a gente passar para o gráfico semanal, percebam aqui que eu já tinha mostrado para vocês, praticamente, a semana passada a gente teve uma pequena alta, foi pequena, mas hoje, a gente, após fazer um novo fundo, a gente fecha. O ideal teria sido fechado aqui perto da máxima, né? Mas eu acho que é um gráfico ainda aceitável. Vamos ver. Eu acho que a gente está num momento decisivo. A semana que vem deve mostrar isso, né? A gente pode estar muito perto de um fundo. Então, terminamos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o vídeo, deem um like, se inscrevam no canal e até uma próxima. E lembre-se da aula que vai ao ar no próximo domingo.